Olá a todos, olá a todas, boa tarde. Então, dando aqui continuidade às nossas palestras, às nossas apresentações. Hoje a gente vai contar, então, nesse momento, né, com uma professora aqui da nossa comunidade, professora Jaqueline. Professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, minha gente. Espero que todo mundo esteja bem aí do outro lado. Tudo bom, Que Cíntia? bom. Tudo jóia. Bom, a professora Jaqueline, ela é formada em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, tem um mestrado também em farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba, o doutorado em farmacologia pela Universidade de São Paulo, USP, um doutorado sanduíche na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e atualmente é professora doutora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Ela coordena também o Laboratório de Neuro e Imunofarmacologia e é colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Professora, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite da comissão organizadora. Tenha uma excelente palestra e a fala é sua. Obrigada. Eu que agradeço, Cíntia, e a toda a coordenação da mostra, né, pelo convite. Estou muito feliz hoje aqui com vocês, né, para falar um tema extremamente relevante que viralizou durante a pandemia, né, que é o tema sobre vacinas. Como a Cíntia falou, eu sou professora aqui na UFG, no Departamento de Farmacologia, e eu também sou neurocientista, né? E a minha pesquisa, ela busca compreender como o sistema imunológico, ele influencia na formação de memória e em doenças do sistema nervoso central, como depressão, Alzheimer, né? Mas hoje eu fui desafiada a conversar um pouquinho com vocês sobre vacinas, né? Vou projetar aqui a minha apresentação, acredito que está todo mundo vendo aí, né? Então, a gente vai conversar aqui, pessoal, um pouco sobre as vacinas, né? Como elas funcionam e qual a sua importância social, né? Então, meu povo, para que a gente comece a entender um pouco sobre as vacinas, eu convoco todo mundo aqui a fazer uma viagem no tempo. E aí a gente chegar lá na época do século XVIII, século XIX, naquela época lá, pessoal, o mundo estava uma loucura. Era navio para tudo que era lado, né? E neste momento surgiu uma pandemia de uma doença conhecida como varíola. Aí eu desafio todo mundo aí. Alguém aí conhece essa doença? Já viu alguém que teve varíola? Eu não conheço, pessoal. Então, se eu não conheço, eu imagino que vocês têm uma idade bem menor do que a minha, também nunca viram ninguém com a varíola. Fato é, pessoal, que a varíola era a doença, né, até o século XIX, mais temida, né? Era uma doença super fatal. Uma em cada 3 pessoas morriam de varíola. Ela induzia febre, dor no corpo, dor de cabeça e induzia várias pústulas no corpo, né? O que eram pústulas? Eram como se fossem bolinhas na pele, assim, cheias de pus, né? E as pessoas que sobreviviam a essa doença geralmente apresentavam deformidades pelo corpo, podiam até ficar cegas, né? E aí, pessoal, nessa época, né, que a varíola estava disseminada em todo o mundo, né, principalmente ali na região da Europa, existia um médico e cientista, que era o Edward Jenner. Em 1789, ele mudou para uma cidade na Inglaterra e lá ele ouvia a comunidade falando que as pessoas que pegavam a varíola bovina, né, não desenvolviam a varíola humana de forma muito grave, né? Ele ficou curioso com essa informação, né? Será mesmo que as pessoas que pegavam a varíola bovina, né, que como vocês podem ver aqui nessa figura, desenvolvia também essas pústulas, né, nas tetas das vacas, então as pessoas que ordenhavam a vaca e estavam com a mão ferida, podiam se contaminar, por exemplo, com essa varíola bovina. E aí o Edward ficou muito intrigado com essa informação durante muito tempo. E aí o que aconteceu? Em 14 de maio de 1796, né, o Edward recebeu em seu consultório uma mulher que era a Sarah News, e a Sarah, ela estava com umas pústulas na mão, com essas bolinhas na mão, cheias de pus. E ela ficou preocupada, achava que ela estava contaminada com a varíola humana, né?
E aí o Edward começou a perguntar para ela, mas como que você contaminou? Você teve contato com alguém que estava com infecção com a varíola? Ele falou, não, mas a minha vaca, né, que eu estava tirando o leite dela, tinha essas pústulas também, tem essas pústulas, inclusive é dessa figurinha aqui que eu coloquei para vocês, que está lá no museu da casa de Edward Jenner, né? E aí, pessoal, ele falou, então, Sara, você está com varíola bovina. E neste momento ele teve uma grande sacada. Ele pensou assim, então, Sara, eu posso pegar um pouco dessas suas pústulas aí, dessas suas feridas, e colocar em uma outra pessoa para eu fazer um experimento? Ela aceitou, né? Só que o outro desafio do Edward era encontrar a pessoa que queria poder fazer esse experimento, né? Eis que surgiu um menino, que era o James, de 8 anos, que era filho do seu jardineiro, né? E aí, o jardineiro, falam que o jardineiro cedeu o filho dele para esse experimento que o Edward ia realizar. Percebam como o pai do menino gostava do menino, né, pessoal? E aí, o que aconteceu? O Edward fez uns riscos, né, umas feridas no braço do James e colocou essas pústulas, né, essas feridas retiradas da Sara. Dias depois, o James desenvolveu a varíola bovina de forma muito leve. Então, a primeira pergunta do Edward era se a varíola bovina era capaz de ser transmitida para humanos. Ele respondeu que sim. O próximo passo era saber se essa infecção pela varíola bovina era capaz de proteger o James da varíola humana, né? E aí, em 96, ele injetou a varíola humana no James, e o James não desenvolveu a doença. Foi nesse período, pessoal, que surgiu aí a grande era das vacinas, que revolucionou, na verdade, a nossa saúde, né? A nossa ciência. Inclusive, pessoal, a palavra vacina é derivada da varíola bovina, né? Do nome científico da varíola bovina. Então, tem a ver aí com vaca, né? E esse nome, como ele viralizou no mundo inteiro à época, acabou ficando para todas as vacinas, independente de ter ligação com vaca ou não, né? E aí, pessoal, ao longo dos séculos 18 e 19, ocorreu imunização em massa da varíola, né? E em 1979 e 1980, a Organização Mundial da Saúde veio a público e declarou que a varíola tinha sido erradicada. Tudo isso graças às vacinas. É por causa disso, pessoal, que nem eu, nem vocês, nós não conhecemos a varíola, a não ser por esses livros de história. Mas aí, pessoal, será que foi tão fácil assim todo mundo aceitar ser vacinado naquela época? Não foi bem assim, não. Esse cartoon de 1802, feito pelo James Guillory, né, insinuava que pessoas que eram vacinadas com essa vacina que vinha da vaca, né, podiam ficar com aspecto de vaca, criar uma pata de vaca, um olho de vaca, focinho de vaca. Não sei se tem alguma ligação aí com tal coisa da gente virar jacaré, né, pessoal? Isso aí são os movimentos anti-vacinas. Mas até aquele momento, a gente não entendia muito bem como as vacinas funcionavam. E aí eu pergunto a vocês, será que vocês aí sabem como as vacinas funcionam? Já tiveram essa curiosidade de saber? Então, pessoal, para que a gente entenda como as vacinas funcionam, é interessante a gente olhar para o nosso sistema, para o nosso corpo. Como que o nosso corpo ele lida com as infecções? O que são infecções? São doenças que são causadas por patógenos, vírus ou bactérias, por exemplo. E aí, pessoal, o que acontece? Quando o vírus, como por exemplo o vírus da SARS-CoV-2, que está aqui nessa figura, ele entra no nosso organismo, o vírus ele não consegue se reproduzir por ele mesmo, porque ele não é uma célula, né? Então, ele precisa, na verdade, entrar nas nossas células e usar toda a maquinaria que as nossas células têm para poder produzir proteínas, né? Que vai gerar novos vírus, né? Novos vírus exatamente iguais. Então, ele infecta as células e, assim, ele consegue produzir novos vírus. Quando ele sai dessas nossas células, pode acontecer o quê? Uma morte, né? Dessas nossas células. E aí tem vários vírus produzindo, células morrendo, e aí você começa a observar os sintomas da doença, que é o quê? Febre, às vezes dor de cabeça, vômito, né? Essas pústulas que as pessoas que tinham varíola apresentavam, né?
Mas aí, como que a gente pode sair dessa? Será que o nosso organismo tem alguma forma para nos defender de tudo isso? Eu digo a vocês que sim. E quem nos defende são as células do nosso sistema imunológico, né? Essas células, pessoal, como por exemplo os macrófagos, as células dendríticas, elas conseguem visualizar o que tem de errado ali. Elas conseguem chegar e dizer, opa, eu não conheço você não. Esse vírus aqui, essa coisa aqui é meio estranha, eu não conheço você. Aí ela vai o quê? Fagocita esse negócio, né? Come esse vírus. E aí ele digere esse vírus e apresenta esse vírus para essas partículas desses vírus, né, pessoal? Para outra galera lá do sistema imunológico. Diz assim, a gente sozinho não vai conseguir resolver esse problema não. Então vamos chamar os outros amigos nossos aqui para nos ajudar. Daí eles chamam as células que são chamadas de linfócitos, né? E aí eles apresentam, né, depois que eles fagocitam, comem esse vírus, eles apresentam, eles falam assim, então, linfócito, a gente está preocupado com essa coisa aqui que a gente não conhece, né? A gente não sabe o que é. E aí os linfócitos começam a identificar, por exemplo, esse linfócito aqui, linfócito TCD8, ou linfócito T citotóxico, ele consegue identificar as células que estão infectadas e as células que não estão infectadas pelos vírus. Então ele diz, você não está infectado, fica vivo. Você está infectado, morre. Tipo Round 6, pessoal, se vocês assistiram, vocês vão estar me entendendo. E aí, o que vai acontecer? Outras células também vão ser ativadas, como as células, os linfócitos B, né? Esse linfócito B, quando ele é ativado, pessoal, ele se transforma numa célula que é chamada de plasmócito. E aí ele vai produzir anticorpos específicos para esse vírus. Esses anticorpos são isso aqui, ó, como se fossem esses Y aqui. Esses anticorpos se ligam nesse vírus aqui e dessa forma, o que acontece? Esse vírus não vai conseguir entrar nas nossas células, né? Lembra que para o vírus se reproduzir, ele precisa entrar nas nossas células. Se ele não consegue entrar porque ele está bloqueado por esses anticorpos, o que vai acontecer com o vírus? Ele vai morrer e aí a infecção vai o quê? Vai reduzir. O interessante, pessoal, é que essas células, esses linfócitos B, esses linfócitos T, eles formam células de memória. Então, isso significa dizer que o quê? Que daqui a um tempo, se eu me deparar com esse vírus novamente, eu já vou ter toda uma resposta imunológica pronta para atacar o vírus e dessa forma eu não vou ficar doente. Ou se eu ficar, vou ficar doente de forma muito leve. E aí, pessoal, pensando nisso, foi que é assim que as vacinas funcionam, né? Então, como as vacinas funcionam? As vacinas, elas vão levar, né, partículas do vírus ou vírus inativado para o nosso organismo e vai dizer para o sistema imunológico, estamos procurando esse cara aqui, ó, esse vírus aqui. Ele é muito estranho, é ele que a gente está procurando, tá? Se ele entrar, ele não vai fazer coisa boa no nosso organismo. Então, como que a gente, se vocês encontrarem eles, vocês vão ganhar aí, sei lá, 200 milhões de reais, né? Uma brincadeira paralela aqui. Então, a gente treina o nosso sistema imunológico para reconhecer aquele vírus, né? E aí, quando o vírus chega de verdade para a gente já está com a resposta totalmente pronta para nos livrar daquilo ali, né? Daquele vírus, né? E aí, pessoal, foi exatamente dessa forma que o experimento do Edward funcionou. O James, inicialmente, foi inoculado com um vírus que lembra o vírus da varíola humana. Então, quando o James teve contato com o vírus da varíola humana, ele já estava com seu sistema imunológico, ó, super power, todo treinado ali, para poder entender que ali aquele vírus não ia fazer festa não, né? Porque o sistema imunológico ia dar conta. E de lá para cá, pessoal, a ciência evoluiu bastante, né? E aí nós temos vários tipos de vacina hoje que são utilizados para vários tipos de doença, né? Nós temos vacinas. Desculpa, só beber um pouquinho de água aqui. Nós temos vacinas, né? De vírus atenuado. O que é uma vacina de vírus atenuado? São vírus enfraquecidos. Pra vocês terem ideia, os vírus eles conseguem se replicar 1000 vezes no nosso organismo. Um vírus atenuado ele vai se replicar de forma muito devagarzinho, em torno de 20 vezes, né? E isso vai favorecer que o nosso sistema imunológico consiga enxergar esse vírus ali que está se replicando. Nós também temos vacinas de vírus inativado. O vírus inativado nada mais é do que o vírus completamente morto, né?
nós também temos vacinas que usam parte do patógeno, né? Como, por exemplo, parte da bactéria, parte do vírus. Temos vacinas também que usam toxinas inativadas. Muitas bactérias desenvolvem a infecção, né? Causa doença na gente por meio de toxinas. Então, as vacinas de toxinas pegam essas toxinas, inativam essas toxinas, e aí ela vai ganhar um outro nome, pessoal, super legal, que é toxoide, né? Que é o quê? A toxina inativada ali daquela bactéria. E dessa forma consegue, com esse toxoide, treinar o nosso sistema imunológico. E de forma muito mais recente, né, nós chegamos a uma era aí fantástica de vacinas que usam parte genética do patógeno, né? Essas vacinas, elas podem ser de RNA mensageiro. O que é um RNA mensageiro, pessoal? É como, por exemplo, eu quero fazer um pudim, certo? Aí, para eu fazer o pudim, eu preciso da receita do pudim. O RNA mensageiro é como se fosse a receita ali para eu fazer o meu pudim. Deu para entender? É mais ou menos isso aí. Já tem vacinas que vão levar parte do código genético, que é para poder, tipo DNA, que é para poder produzir também uma proteína. Só que esse DNA, ele é mais complexo do que o RNA. É como se fosse um livro de receita. Então, tem um livro de receita, lá tem bolo de chocolate, pudim, lasanha, enfim, várias coisas. Mas eu só quero fazer pudim, né? Então, no nosso organismo, isso aí vai se transformar em RNA mensageiro e vai depois fazer o nosso pudim. Isso dentro da nossa célula, né? E eu tenho também vacinas que utilizam o vetor viral, que é um adenovírus, né? Que é um vírus que infecta apenas macacos, né? E esse vírus de forma atenuada, ou seja, enfraquecida, carrega o vetor, carrega o DNA, né? Para eu produzir aquela proteína que eu quero, né? Na Covid-19, pessoal, nós temos aqui no Brasil hoje 4 vacinas aprovadas pela Anvisa para utilização na nossa população, né? Nós temos vacina, que é o vírus da Covid-19, então nós temos vacina que leva o vírus inativado, ou seja, o vírus totalmente morto, né? Essa vacina é a vacina da Coronavac, que vai produzir, né, que vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus. E nós temos vacinas que levam o código genético do vírus para produzir essa proteína spike, essa aqui. É essa proteína, pessoal, que é importante para o vírus infectar as nossas células. Então, esse RNA mensageiro e esse código genético aqui, nas nossas células, vai conseguir produzir essa proteína spike. E aí, nosso sistema imunológico vai ficar ligado, vai dizer, opa, essa proteína spike não existia antes, não. Então, vou começar a produzir anticorpos contra essa proteína spike. Quando você encontrar o vírus novamente, você já vai estar com a resposta pronta para atacar aquele vírus, né? Então, a vacina de adenovírus que nós temos, que usa o vetor adenovírus, é a vacina da AstraZeneca e da Janssen, né? E a vacina que leva o RNA mensageiro é a vacina da Pfizer, né? Que ficou conhecida aí como Pfizer. E aí, pessoal, mas professora, tem tanta gente já vacinada, será que é importante mesmo vacinar? E aquelas doenças que eu nem sei mais que existem, eu nunca vi ninguém com sarampo, ninguém com pólio, é importante eu continuar vacinando? Vacinação, pessoal, é um pacto, eu brinco que é um pacto coletivo, né? Vacinação não é pensar só na gente mesmo, ela protege de forma individual, mas ela protege principalmente de forma coletiva. Como isso funciona? Percebam aqui, eu tenho várias pessoas aqui nessa figura que estão em cinza, certo? E eu tenho algumas poucas pessoas que foram vacinadas, né? O que acontece se eu pegar uma pessoa contaminada e colocar aqui dentro? O vírus, quando tentar se espalhar para essa pessoa, não vai conseguir, porque ela está vacinada. Mas quando tentar se espalhar para essa pessoa, vai conseguir dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa. E no final você vai ter um monte de gente o quê? Infectada. Agora, percebam, quando eu tenho várias pessoas vacinadas, olha que legal o que acontece. Eu tenho várias pessoas vacinadas aqui em rosa. Quando eu coloco a pessoa em azul, que está infectada, o vírus vai tentar transmitir para essa pessoa. Não consegue, porque ela está protegida. Vai tentar transmitir para essa, não consegue. Para essa, não consegue. O que vai acontecer? O vírus não consegue circular, pessoal. Lembra que o vírus, para poder se reproduzir, ele precisa estar onde? No interior das nossas células. Se ele não usa a maquinaria das nossas células, ele não consegue se reproduzir. E dessa forma, o que acontece? O vírus desaparece, pessoal.
É só isso que vocês estão vendo nessa figura aqui fantástica, é o que a gente chama de imunidade coletiva, né? Ficou também viralizado como imunidade de rebanho. Eu gosto mais do coletivo, né? Da coletividade, né? Então, pessoal, pensando nessa figura aqui anterior, né? A gente consegue imaginar que a vacinação ela é importante não somente de forma individual, mas também de forma coletiva. E a gente não pode pensar apenas na gente mesmo quando a gente fala em vacina. A gente precisa pensar em pessoas que não podem tomar vacina, sim, porque existem pessoas que não podem tomar vacinas. Algumas pessoas imunossuprimidas, dependendo da idade, a vacina não é indicada para aquelas pessoas. Então, quando nós vacinamos, nós estamos também protegendo essas pessoas aqui que não podem ser vacinadas. E as vacinas, pessoal, elas salvam as vidas e elas mantêm a vida das pessoas saudáveis. Estima-se que a vacinação, né, esse processo de imunização mundial, ele salva em torno de 3 milhões de vidas anualmente. E foi por meio da vacinação, que foi descoberta lá com a vaca, né, lá pelo Edward, que nós erradicamos a varíola em 1979, né, que a varíola desapareceu da humanidade. Dessa forma, nem eu nem vocês conhecemos a varíola. E também por meio da vacinação, nós reduzimos em 99% os casos de poliomielite, que é uma paralisia infantil. A Organização Mundial da Saúde, pessoal, estima que nós temos aí 26 vacinas para proteger contra 26 doenças infecciosas. Aqui no Brasil, nós temos 14 dessas vacinas disponíveis no SUS, né? Uma delas é a vacina da Covid. E aí, pessoal, com essa palestra de hoje, que eu não sei se eu acabei sendo muito rápida, né? Porque fiquei com medo por causa do tempo, eu convido todos vocês que não se vacinaram ainda, né? E eu espero que vocês tenham entendido agora que a vacina, ela não é importante só para me proteger, mas para proteger todo mundo, todo o coletivo, toda a nossa sociedade, a nível de Brasil e a nível mundial, que vocês procurem o posto de saúde mais próximo da cidade, do local que vocês estão, para se vacinar contra o coronavírus. E se vocês são adolescentes, que eu imagino que tem um monte de adolescente aqui, né? Ou crianças, ou pessoas aí abaixo de 15 anos, o SUS está com uma campanha nacional de multivacinação, né? Então, procurem os postos de saúde também se você estiver com sua carteira de vacinação desatualizada, se você não sabe qual vacina você tomou, busque, né? Para que essas doenças, como por exemplo a poliomielite, o sarampo, não retornem à nossa sociedade, né? Inclusive, pessoal, o Zé Gotinha, ele surgiu, né, de uma campanha de imunização que teve no Brasil inteiro, né? Justamente da vacina da polio, né? Então, foi assim que ele viralizou e o Zé Gotinha nunca mais nos abandonou nas campanhas de vacinação, né? Eu gostaria de agradecer novamente aqui a mostra, né, pela oportunidade de estar divulgando um pouco aqui sobre ciência, de estar falando de um tema tão importante que é sobre a vacinação, né? Gostaria de agradecer ao PPGCB, a qual eu sou professora colaboradora lá, ao CNPq, que está patrocinando, né, esse evento também, ao meu laboratório, né, ao LANIF, que é o Laboratório de Neuroimunofarmacologia, e ao UFG. E aí, pessoal, se vocês quiserem me contactar, tá aí o meu e-mail, tá, para vocês buscarem saber mais sobre a minha linha de pesquisa, ou até mesmo sobre vacinas mesmo, vocês podem estar entrando em contato por esse e-mail, tá bom? Muito obrigada. Não sei se foi muito rápido. Não foi, não. Foi excelente, Jaque. Muito obrigada. Muito elucidativa. Muito boa a sua apresentação, como sempre, né? E agora a gente vai para as perguntas. Eu queria primeiro parabenizar, né? Eu fiquei, eu adoro quando eu vejo umas coisas assim, que hoje em dia a gente está numa situação muito complicada, né? De vacinação mas assim, o Brasil, ele tem um histórico de vacinação muito bom. A gente tem é cultural, a gente toma vacina, né? Então eu espero que a gente consiga aí concluir essa vacinação, principalmente, que é tão importante. Vamos para as perguntas. A Daiane aqui perguntou: por que as vacinas não são ditadas como 100% eficazes?
Então, porque como a gente viu aqui na apresentação, né, a vacina, ela utiliza do quê? Do nosso sistema imunológico. Ela treina o nosso sistema imunológico, né? Uhum. Então, muitas vezes, o nosso sistema imunológico ele não vai funcionar de forma tão eficiente. Isso acontece muito, pessoal, em idosos. Por que idosos não respondem muito bem? Pensa, pessoal. Quando a gente envelhece, envelhece tudo. Envelhece o coração, envelhece o fígado, envelhece a nossa pele, nosso cabelo, tudo envelhece. Não seria diferente do sistema imunológico, correto? O sistema imunológico também envelhece. E a isso a gente chama de senescência, né? Então, o sistema imunológico do idoso, ele não vai conseguir reconhecer aquelas partículas daquele vírus inativado, não vai conseguir montar uma resposta muito eficiente, né? Em relação a uma pessoa mais jovem, por exemplo, que o sistema imunológico está ali, ó, a todo vapor, né? Então, é por isso que as vacinas não são 100%, né? Porque nós temos diferenças de resposta nos nossos sistemas imunológicos, de pessoa para pessoa. Não sei se eu fui claro. Não, acho que sim, foi sim. A Maria Clara aqui perguntou, o sequenciamento do genoma de um vírus é feito pelo RNA? Depende do vírus, né? Aí porque nós temos vírus de DNA, nós temos vírus de RNA, né? O vírus o código genético dos vírus são diferentes, né? Por exemplo, o vírus do SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, né? Então depende do vírus que você está trabalhando ali. Para esse sequenciamento. Entendi. Exatamente, para esse sequenciamento. Vamos ver uma próxima aqui. A Daiane perguntou aqui. O processo de criação da vacina funcionava por 2 anos para ser comprovada. A pandemia, que ainda nos cerca, houve a necessidade de criação e aprovação da vacina e foi alarmante e de imediato. Sendo assim, o que podemos dizer dos processos de criação de vacinas posteriores? A tecnologia ela está mais apta à construção de vacinas em larga escala e curto prazo? Excelente pergunta, Daiane. Exatamente, né? Como eu falei para vocês, lá da época do século XVIII, século XIX para agora, a ciência evoluiu muito. E muito disso, pessoal, se deve também aos estudos que nós tivemos aí em busca, né, de vacinas para outros vírus, né? Então, para o vírus do HIV, por exemplo, até mesmo para o vírus da SARS-CoV, né? Que é parente ali do SARS-CoV-2. Então, como já estavam se estudando vacinas para outros vírus, por exemplo, essa vacina de adenovírus, né, que é o adenovírus inativado, que é um vírus que só infecta macacos, essa vacina ela começou a ser estudada para tratar o HIV, né? Então, como a gente tinha toda uma tecnologia já, todo um grupo de cientistas trabalhando, foi muito mais rápido a gente conseguir trazer essa vacina à tona, né? E o que a gente observa é que as nossas vacinas, elas funcionam, né? E elas nos protegem. É só a gente ver, né, a decrescente de mortes que aconteceu aqui no Brasil pós-vacinação. Tiveram épocas aí, pessoal, não sei se vocês lembram, mas a gente estava com mais de quase 4 mil mortes dias, né? Hoje ainda nós temos um número alto, mas hoje nós estamos aí com 600, né? Com 400, média móvel em torno de 400. Tudo isso mostrando como as vacinas são eficientes, né? Tá ótimo. Isso que a gente tinha 600, isso a gente hoje está com 600 mortes no Brasil, a gente já chegou a ficar com 600 mortes aqui, só em Goiânia, né? Pois é. Então, a gente já teve um período bem crítico. Vamos lá. A Ellen, ela perguntou o seguinte, por que é necessário tomar duas doses da vacina contra a Covid-19? Então, Ellen, também excelente pergunta, né? Na verdade, o que acontece? Para várias vacinas foram vistas, né, que você precisaria, nos estudos, foi demonstrado que você precisaria 2 doses para você estimular de forma eficiente o seu sistema imunológico. Então, na verdade, são os protocolos. Existem algumas vacinas, e a gente ainda não sabe para a Covid, se nós vamos ficar precisando tomar essa vacina de forma anual, né? Por exemplo, vacinas inativadas, por exemplo, geralmente você precisa ter uma dose de reforço. Isso a gente já sabe. Não para a Covid, nós sabemos para outras vacinas de vírus inativado, que a gente precisa tomar essas vacinas de forma mais
De forma frequente? anual, por exemplo, frequente, exatamente, obrigada, de forma frequente, né? Agora, por exemplo, existem vacinas que são de vírus atenuado, que a gente sabe que você só precisa tomar essa vacina uma vez na vida e nunca mais. Então, depende o quê? Da característica da vacina, né? E para todas as vacinas que nós temos hoje, nós sabemos que precisam de 2 doses para estimular de forma eficiente o seu sistema imunológico. Após 15 dias da segunda dose, você está realmente aí imunizado. 2 semanas. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que a gente pode fazer. Aqui, ó. A professora Renata, aqui da UFG, ela fez uma pergunta aqui para você. O sono, ele é fundamental para a produção de anticorpos induzidos, né, pela vacina? Nossa, a pergunta da Renata é muito, muito complexa, né? Eu diria que o sono, ele é importante, sim, por quê? Isso aí agora eu estou tirando aqui da minha cabeça, tá? Eu não li nenhum artigo em relação a isso. Porque o que acontece? O nosso sistema imunológico, pessoal, ele é influenciado por um hormônio que a gente libera durante o estresse, que é chamado de cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que ele nos suprime, ele suprime o nosso sistema imunológico. Ou seja, nosso sistema imunológico não vai funcionar tão bem assim. Então, se você não está dormindo direito, se você não está se alimentando direito, se você não está praticando exercícios físicos, não está tendo um estilo de vida saudável, pode ser que isso influencie, né, na verdade, na atividade não da vacina, mas do seu sistema imunológico está respondendo de forma eficiente. E aí isso talvez também responderia por que não é 100%, né? A vacinação, porque nós temos variações, né, genéticas e ambientais que vão influenciar na resposta do nosso sistema imunológico. Sim, então por isso que também alguns jovens mesmo que tomaram a vacina, pegaram Covid, até chegaram a óbito, por causa dessa variação também, né? O que eu li, né, sobre essas questões das pessoas tomarem a vacina e pegar o vírus, é que às vezes você como a taxa de transmissão ela estava muito alta. Principalmente no início da vacinação, o que acontece? Você tomava a primeira dose, não dava tempo de você tomar a segunda dose e esperar esses 15 dias. Então, durante esse período aí de 15 dias após a segunda dose, você se infectava. E esse seu sistema imunológico ele ainda não estava totalmente preparado para poder entender que aquele vírus chegou ali, para poder ele eliminar aquele vírus, né? Entendi. Então, não deu tempo mesmo, né, não deu tempo de você criar essa resposta, né? Essa resposta protetora contra o vírus. O que eu mais li, né, estudando sobre vacina da Covid, foi essa relação, né? Justamente de muitas vezes você ser infectado durante esses intervalos de dose, né? Durante a primeira e a segunda dose, ou após a segunda dose. Entendi. Perfeito. Eu ia até te perguntar sobre essa terceira dose da vacinação que está acontecendo agora, né? Para os idosos, principalmente. E aí você falou sobre o sistema imune dos idosos, que é mais debilitado, óbvio, por causa da idade e tal. Então, isso, na verdade, justifica essa terceira dose e talvez a nossa próxima terceira dose, vamos dizer assim, de pessoas um pouco mais jovens. Seria isso? Então, essa sua pergunta pode gerar um conflito. Problema, um conflito. Porque o que acontece? Alguns estudos já indicam que talvez a imunidade ela cai após 6 meses de vacinação, né? Só que como eles observam isso? Por meio dos anticorpos, né? Desses anticorpos que as células B elas produzem, né? O que acontece? Esses anticorpos, pessoal, eles caem mesmo. Depois de um certo tempo, eles vão cair. Eles não vão ficar lá alto eternamente. Eles vão cair. Eles só vão aumentar novamente quando você for colocado frente àquele vírus, justamente para o seu sistema imunológico lhe proteger lá. Mas esses linfócitos B, eles estão lá guardados de memória, né? E tem os linfócitos T também de memória que a gente não consegue, por meios científicos, observar esses linfócitos, né? Não tem um teste para poder dizer que esse linfócito T tem lá. O que acontece? Alguns estudos já indicam que talvez seja necessária essa terceira dose. Eu acredito, se não me falha a memória, que a Organização Mundial da Saúde ela ainda não indica a terceira dose. Por quê? Porque questão política. Qual é a questão política? Coletividade. Existem países que estão super avançados na vacinação. Existem países que estão com a vacinação muito baixa.
Lembra que eu falei da varíola para vocês? Foi um pacto coletivo e um pacto mundial. Se todo mundo, se só a Europa ou só os Estados Unidos tivesse vacinado contra a varíola, ela não teria sido erradicada. Precisou todo mundo, o mundo inteiro mesmo, ser vacinado. Então, a Covid, ela só vai desaparecer, e até porque a gente tem que pensar nessas pontes aéreas, né? Pessoas vão para todos os lados hoje em dia. Sim, né? sim. Então, se uma pessoa lá em outro lugar ainda está tendo muito caso de Covid, isso pode acabar trazendo para cá também. Então, é nesse sentido de coletividade mundial que a Organização Mundial da Saúde está pensando. Porque em alguns lugares tem muitas vacinas e em outros lugares está faltando vacina. E a gente precisa vacinar todo mundo para combater essa pandemia. Entendi. Mas, enfim, o nosso programa de imunização, ele está previsto a terceira dose. Se chegou a sua vez de se vacinar com a terceira dose, vá se vacinar contra a terceira dose. Aqui é uma questão, é uma outra explicação que eu estou dando. Mas o nosso plano é que a terceira dose não perca a oportunidade de se vacinar. E se você não se vacinou ainda, corra lá no posto de saúde e vá se vacinar. Sim, sim. Que a gente só vai conseguir avançar aí, né, diminuir os casos, diminuir a transmissão, se a gente se vacinar, né? Então, aqui foi muita explicações muito necessárias, especialmente no momento que estamos vivendo, né? Já que muito obrigada mesmo, agradeço. A gente não tem mais perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da comissão organizadora, você ter aceito para vir aqui explicar para a gente um pouco, foi muito elucidativo. A gente precisa disso, desse tipo de divulgação mesmo, né, para combater essas fake news e essas conversas todas que a gente tem bem paralelas. Movimentos anti-vacinas, né? Desde 1802, pessoal, já tinha gente dizendo que a gente ia virar vaca, agora é jacaré. Agora é jacaré e outras espécimes aí, né? Então, a gente precisa combater isso da melhor forma, que é utilizando o que a gente sabe que é a ciência, né? Muito obrigada, Jaque. Realmente, eu, em nome da comissão, a gente agradece aqui a sua participação. E agora eu vou só falar um pouquinho com o pessoal. Amanhã tem uma palestra, então as palestras de hoje terminaram. Amanhã a nossa próxima palestra vai ser às 10 horas da manhã e tem como tema da lasanha às sinapses, como o metabolismo influencia as nossas vidas. E o palestrante é o farmacêutico João Vitor Costa, também da USP, aí um convidado. Meu amigo, pessoal, não perca, o melhor comunicador científico que existe. Perfeito, perfeito. Ó, depois dessa propaganda, impossível perder. Pessoal, muito obrigado, Jaque, muito obrigada mais uma vez. Eu muito que agradeço, obrigada, pessoal. Uma boa tarde obrigada a todo você. mundo. Tenha uma boa tarde a todos e até amanhã. Amanhã a gente segue aqui com as nossas palestras. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, pessoal. Boa tarde.